Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Por aqui tudo bem também. Então, a gente dá início a essa aula de hoje abordando um assunto que é bastante interessante do ponto de vista de estudo sobre a evolução das espécies, que é como foram realizados os estudos e como foram comprovados, né? Como foi comprovado o fato de que as espécies evoluem com o passar do tempo. Então, quando a gente pensa em um contexto evolutivo, né, a gente está pensando em alterações, em transformações que vão ocorrendo, gerando modificação nas espécies ao longo do tempo. Então, quando eu falo para você nas espécies, eu não estou te falando só do ser humano, eu não estou te falando de um peixe, eu não estou te falando de uma cobra, eu estou te falando de todos os seres vivos, incluindo plantas, incluindo fungos, tá? Incluindo bactérias. Então, quando a gente pensa em um processo de transformação, né, que seres vivos estão se transformando ao longo do tempo e estão se adaptando, né, estão sendo selecionados pelo ambiente em que vive, estamos trabalhando um contexto de evolução, um contexto evolutivo. Então, os estudos sobre evolução, eles seguiram aí, eles foram margeados por métodos científicos. Então, você tem objetivos, tem levantamento de hipóteses, tem experimentos científicos gerando uma comprovação. Então a evolução, ela é um fato. Então há uma área de estudo, né, da ciência e uma área de estudo dentro da biologia que se dedica a fazer experimentos e a comprovar essa modificação dos seres vivos. Então essa área é chamada de biologia evolutiva. Então, há um pesquisador, né, que ele diz: "Nada em biologia faz sentido, exceto a luz da evolução". Então que ao observar, né, ao realizar estudos com qualquer uma das espécies, para que a gente possa entender por que que ela vive em determinado local, como que ela se alimenta de determinado alimento, como ela se reproduz, não há como desvencilhar esse fato de uma luz evolutiva. Né. Então para a gente entender um pouquinho, começar a pensar em cima do que seria essa ideia de evolução, de transformação, a gente tem que ver um panorama geral aqui, viajar em uma linha do tempo, para entender que também nem sempre foi assim, tá. E essa ideia da evolução até hoje é contestada ainda, por muitas áreas de não são nem áreas da ciência, né, mas há muitas pessoas que ainda contestam a comprovação dessa evolução das espécies, tá. E uma delas, é o criacionismo. Então, existem algumas religiões, né, que creem aí que quem deu origem a tudo, né, foi Deus, e Deus criou, né, o homem à sua imagem e semelhança, e da mesma forma ele também foi criando todos os demais seres vivos. Então, essa é uma ideia que perdurou aí ao longo do tempo até meados do século XVIII. Então, dentro de uma linha de pensamento evolutivo, isso era chamado de fixismo. Então, o fixismo ele era norteado aí por uma ideia religiosa, por uma ideia de criacionismo, né, onde tudo era feito por Deus e sendo assim era fixo, né, não sofriam alterações ao longo do tempo. Então o Linneu, acho que eu já comentei com vocês, né, quando a gente faz o estudo da taxonomia, né, da classificação dos animais, existe um taxonomista, um naturalista que estudou a organização das espécies, que ele acreditava no fixismo, então ele acreditava que as espécies eram imutáveis. E a gente também tem que pensar, né, tem que observar isso não como um tom de crítica, de condenação, ou em nenhum momento aqui a ideia é criticar quem acredita, né, nessa ideia religiosa da formação de todos os indivíduos por Deus. Mas é pensar que desta forma não existe método científico. Então a discussão aqui não seria sobre fé, sobre acreditar ou não, mas seria sim sobre o método científico.
Então, pensar que as espécies, né, como eu falei, elas estão se transformando ao longo do tempo, que estão acontecendo ali, mudança na frequência de genes daquela espécie, né. Então, algumas características estão surgindo e o ambiente está te dizendo se aquela está selecionando, né, aquela característica, te dizendo se ela é benéfica ou não para a sobrevivência daquela espécie ali. Tudo isso foi moldado, né, em cima de um método científico. Mas é legal também a gente pensar que nem tudo nasce pronto, digamos assim. Então, por diversas vezes, né, ao longo dos nossos estudos escolares aí, a gente aprende, que os pesquisadores eles vão aprimorando os seus métodos de estudo um em cima do outro. Então, quando a gente pensa, sei lá, na evolução do átomo, a gente passa pelo modelo de Dalton, a gente passa pelo modelo de Rutherford, e aí até chegar o modelo aceita, não, o modelo de Rutherford-Bohr. Então, nada é feito, você descobre ali do jeito que é e está pronto. Não, os estudos vão avançando, os estudos vão sendo questionados, vão sendo realizados novos experimentos, esses experimentos comprovam estudos anteriores ou não, ou trazem alguma novidade. Então, a ideia aqui também com essa linha do tempo, né, com essa iniciação nos estudos da evolução, a ideia também é essa, é a gente entender que tudo que se sabe hoje a respeito de como essas espécies estão evoluindo, na verdade começou a ser construído há séculos atrás, e que está tudo bem, porque é assim que o método científico funciona. Então, retomando aí, né, até meados do século XVIII, acreditava-se no fixismo. E ainda hoje uma parcela da população também acredita nisso, e isso pertence a cada um, tá? Mas trabalhando aí no contexto escolar, dentro de métodos científicos, por volta de 1760, um naturalista francês chamado de Conde de Buffon dá início às ideias sobre o transformismo. O que que é o transformismo? Ainda não se usava o termo evolução, mas Conde de Buffon, ao estudar ossos de mamíferos, né, ao fazer estudos com uma variedade muito grande de mamíferos que viviam em ambientes distintos, ambiente terrestre, ambiente aquático, ele percebeu que havia uma semelhança entre ossos que compunham o esqueleto desses animais. Então ele pensava: "Poxa, mas eles vivem em ambientes tão distintos e ao mesmo tempo eles apresentam semelhanças". Então se você, eh, pensar, por exemplo, no esqueleto de um ser humano, então ossos que compõem o braço de um ser humano, ossos que compõem a asa de um morcego, ossos que compõem a nadadeira de uma baleia, são os mesmos ossos. Então eles apresentam semelhanças entre si, apesar da diferença dessas espécies. Então estamos falando aí de uma ave, de um mamífero aquático, que é a baleia, e estamos falando do ser humano. Só que aí eu te pergunto, Buffon conseguiu explicar como que essas características, como que essas semelhanças apareciam? Poxa, ele não conseguiu explicar, ok? Mas ele levantou uma bandeira: "Olha, de repente tudo não é tão fixo assim, tá? Se a gente observar direitinho, vamos perceber que existem alterações", tá? Lá em meados de 1794, existe um outro cara, um médico estudioso, tá, que também fazia estudos na área de zoonomia, né, fazendo estudos com animais também, ele também, levantou essa bandeira. Então ele pegou e falou: "Ó, existem semelhanças aqui, indícios de que os seres vivos eles estão se transformando ao longo do tempo". Beleza, Erasmus Darwin, como isso acontece? Hum, não sei. Então, é isso que eu falei da importância, né. Então, muitas vezes os caras não tinham tecnologia para poder aprofundar os seus estudos, mas já existiam hipóteses, né, então eles já conseguiam pensar, articular algumas ideias em cima disso. E aí o Erasmus Darwin também, ó, beleza, não sei como isso acontece, mas estou apostando minhas fichas aqui de que isso acontece, não me pergunta como, mas isso está acontecendo.
certo? Em 1809, né, então já depois de um tempo, você tem aí, a chegada, né, dos estudos do Lamarck. Então Jean-Baptiste de Lamarck, ele levanta aí alguns estudos, né, falando, de que sim, essas espécies, né, esses seres vivos, eles estão sofrendo transformações, ao longo do tempo, e ele começa a propor estudos em cima disso. E aí a gente vai aprofundar isso, tá? Vamos ver aqui primeiro nesse panorama, geral aqui da linha do tempo, daqui a pouco a gente volta e detalha essas leis. E aí o Lamarck propõe a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Em 1809 nasce também Charles Darwin, que é o gênio da biologia. Eu sou suspeita, porque eu sou fã número um do Darwin. Então nasce Charles Darwin. Quem era Charles Darwin? Né? Primeiro, ele era neto do Erasmus Darwin. Quem está atento aqui já percebeu a semelhança do sobrenome. Tá? Então, Darwin era um jovem, rico, família inglesa, né? Família influente na Inglaterra, cheio de posses. eh, Tentou estudar medicina, mas como ainda não haviam métodos de anestesia, quando ele foi convidado a participar de uma cirurgia e viu que os pacientes não eram anestesiados, ele passou mal. Darwin tentou fazer estudos como sacerdote em Cambridge, mas ele tinha muito interesse em história natural. Então ele gostava de botânica, gostava de geologia, gostava de estudar a área da ciência como um todo. Então ele era muito culto, né? Como eu falei, ele vem de uma família muito rica, muito influente na Inglaterra. E com 22 anos mais ou menos, o Darwin ele é convidado pelo capitão de um navio, né, da companhia marítima da Inglaterra, a fazer uma viagem. Então esse navio, ele ia sair em não é excursão, ele ia sair em expedição, né. Então esse navio sairia em expedição para poder fazer novas rotas, para poder fazer mapeamento de área. Então, esse capitão, que era chamado de Capitão Fitzroy, ele queria uma pessoa culta para acompanhá-lo durante essa viagem. E aí, durante um jantar, lá uma festa, ele convida, né, pede aí autorização para o pai do Darwin, convida o Darwin a acompanhá-lo nessa viagem do navio que ficou muito famoso depois, chamado de HMS Beagle. E assim o Darwin fez. Então ele embarcou nesse navio com o objetivo de manter conversas, né, manter elevado o nível de cultura ali entre ele e o capitão, mas também, como ele era muito curioso, né, acerca de ideias naturalistas, né, como eu falei, estudo com plantas, estudo com animais, estudo sobre a terra, à medida que essa viagem foi acontecendo, ele também ia coletando espécimes, para esses estudos que ele realizava. Então, o HMS Beagle, ele saiu da Inglaterra em meados de 1831, mais ou menos, passou pelo Brasil, isso é legal a gente lembrar. Então Darwin esteve no Brasil, passou pelo Rio de Janeiro, passou por Salvador. Ele ficou muito espantado, né, nessa passagem, pelo Brasil aí, já observando impactos da Mata Atlântica. Então ele ia fazendo registros, né, dessa sua viagem, ia enviando cartas para a família, ele ia escrevendo como se fosse um diário de bordo. E aí foi encontrado, né, o quão espantado ele ficou. Imagina hoje, né, se ele visse o fogo no Pantanal, o desmatamento na Amazônia, ele ficaria mais horrorizado ainda. Então já naquela época ele já registrou impactos na região da Mata Atlântica. Outra coisa que ele ficou também bastante incomodado foi com a presença dos escravos, tá? Então, quando ele ia a reuniões sociais e ele via a presença dos escravos, ele também relatou isso em cartas, tá? Dizendo o quão indignado ele estava em um país em que as pessoas ainda eram escravizadas. Né? Então, só um adendo aqui, porque como eu gosto muito do Darwin, eu acabo detalhando um pouco da história dele, para que, quem sabe, vocês também o admirem.
né. Então, em 1835 aí ele passou pelo Brasil, ficou quase 3 anos por aqui, e de novo, né, quando ele vai passando, quando o navio vai fazendo essas paradas, ele aproveita para fazer estudos sobre a área, né. Então ele estuda, ele coleta, espécimes que ele carregou com ele de volta pra Inglaterra. Em 1835, ele passa pelo Equador, tá, e aí ele chega a um lugar muito exótico, que são as Ilhas Galápagos, né, e ele percebe uma diversidade muito grande de espécies nessas ilhas. Então ali ele consegue coletar, espécies de pássaros, que aí depois ele realiza os estudos e começa a traçar a ideia da especiação, né, de como as espécies são formadas, de como as características são selecionadas dependendo do ambiente, porque quando ele coleta esses pássaros, esses tentilhões aí nas ilhas que compõem, né, Galápagos, que é uma das viagens que, se Deus quiser, eu ainda farei, ainda é um dos meus sonhos. Eu tinha o sonho de conhecer a casa do Darwin na Inglaterra e eu consegui ir, visitei a casa que ele viveu, a sala que ele escreveu os livros. Eu fico emocionada quando eu falo. A casa que ele escreveu os livros, o laboratório que ele fazia os experimentos, é muito, muito legal. Um dia, se você estiver assistindo essa aula, eu posso mostrar um pouquinho do meu acervo, que eu fotografei lá visitando essa casa do Darwin, é realmente emocionante. Então o Darwin, quando ele coletou esses espécimes e levou para sua casa para fazer os estudos, ele percebia uma semelhança entre esses pássaros, mas até então ele achava que eram todos iguais. Percebiam, não semelhanças, né, percebiam pequenas diferenças, mas ele achava que eram todos iguais, da mesma espécie. Quando ele retorna e vai fazer os estudos, ele descobre um processo de formação de novas espécies, justificando aí, né, a diversidade, de pássaros encontrado nessa região, beleza? Lá em 1859, então em 1835, né, ele passa por Galápagos. Em 1837, ele retorna para a Inglaterra, e aí, com todo o seu acervo, né, retorna para a Inglaterra e começa a desenvolver os seus estudos acerca de tudo que ele trouxe. E o tempo foi passando, como eu te falei, Darwin fazia parte de uma família muito rica, então Darwin não precisava trabalhar, poderia se dedicar exclusivamente a isso. E o tempo passa, o tempo voa, e lá em 1858, o Darwin não fazia isso sozinho, tá. Então quando o Darwin começou a estudar as espécies, essa variedade de coisas que ele trouxe, ele também trocava informação com outros pesquisadores, tá. Então ele conversava com alguns outros naturalistas, muito restrito. Darwin não era um cara muito dado a encontros sociais, ele era um cara mais tímido, mais estudioso mesmo. Mas ainda assim ele precisava, né, ele dependia de estudos de outros colegas naturalistas, até porque ninguém sabe nada sozinho. Então, ele pegava estudos de outras pessoas, trocava cartas com outras pessoas, ele tinha alguns amigos pessoais, né, que frequentavam ali a sua casa, que estavam a par do que ele estava estudando. E aí, em uma dessas trocas, né, Darwin recebe uma carta de um outro naturalista, que é chamado de Alfred Russel, o Wallace. E qual não foi a surpresa do Darwin quando ele leu o manuscrito que o Wallace mandou para ele em 1858, e ele descobriu que, ao mesmo tempo que ele, o Wallace estava chegando à mesma conclusão, que é sobre a teoria da seleção natural. Certo? E aí ele ficou desesperado e falou: "Poxa, eu estou há 20 anos estudando isso, escrevendo sobre isso". Ele teve um conflito tremendo, porque ele vem de uma família religiosa, né, a Inglaterra, os ingleses são muito religiosos. Ele estudou para ser sacerdote, e quando ele começa a estudar, essa evolução das espécies, ele começa a entrar em conflito com ele mesmo, porque ele começa a duvidar dessa ideia do fixismo. Então, quando ele começa a pensar, tipo: "Meu, não foi Deus que fez isso, porque
há há uma diversidade muito grande de espécies aqui, derivadas uma da outra, né, com semelhanças uma com as outras, que ele não conseguia incluir Deus dentro desses estudos, o que para ele foi horrível. Ele ficou com muito conflito, que é até o que justifica o fato dele ter demorado para publicar o livro, né, então a gente vê aí, ele demorou mais de 20 anos para publicar o livro com todos os estudos que ele havia realizado. Então, Darwin passou por esse processo, né, mas quando é meio vaidoso, né, o ser humano é vaidoso. Então, quando o Wallace manda a carta para ele, com estudos, né, então com um manuscrito, informando tudo o que ele tinha descoberto sobre a evolução, né, das espécies, tipo assim: "Olha, as espécies evoluem, o ambiente pode estar selecionando isso", o Darwin fala: "Meu, ferrou, o cara chegou à mesma conclusão que eu e 20 anos de trabalho vão por água abaixo". O que que o Darwin faz? Pá, publica o livro, A Origem das Espécies, no ano seguinte. Então, os estudos do Wallace também foram publicados. Então, quase que ao mesmo tempo, a comunidade científica teve acesso a esses estudos. Darwin foi meio menosprezado, serviu de chacota na comunidade científica durante um tempo, mas houve tanto burburinho acerca da publicação desse livro, que no dia que o livro foi lançado, 24 de novembro de 1859, neste dia ele vendeu 1.250 exemplares. Existia um furor na comunidade científica esperando esse livro sair, porque todo mundo queria saber como o Darwin desenrolou seus estudos aí para propor essa origem das espécies, certo? Então, esse livro, né, ele entrou no INDED, que é uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Então, a Igreja condenou Darwin. Porém, em 1997, agora, né, recentemente, 1997, a Igreja Católica, ela reconhece, então o Papa João Paulo II, ela reconhece o livro A Origem das Espécies e reconhece essa genialidade, né, essa veracidade dos estudos do Darwin. Darwin falhou, então se ficou alguma brecha nos estudos do Darwin, fica porque ele não, assim como lá no começo, né, ele não conseguia explicar como que isso surgia. Então, olha, eu consigo te provar que essas transformações estão acontecendo, mas eu não consigo te provar como elas acontecem, como que elas surgem, na verdade. Por que que ele não conseguia comprovar o surgimento dessas características? Porque ele não tinha conhecimento genético. Então, como ele não tinha conhecimento de DNA, de transmissão de genes, porque de repente você está escutando isso agora, como você já teve aula de genética, você pode pensar assim: "Ah, mas não existem genes? Não tem alelos que determinam determinada é ótimo, né, que determinam uma característica? E esses alelos, eles não são passados através de um processo de reprodução de pai para filho, né, de pais e mães, né, para o filho?" Você saber disso hoje e pensar dentro de um contexto evolutivo é muito mais fácil do que ele que não teve aula de genética, que nem sabia o que era isso, porque Mendel aparece depois desses estudos. E aí vem um outro X da questão legal para a gente pensar aqui. Quando Mendel, né, consegue fazer os estudos com as ervilhas e traz essa ideia, né, dos genes, dos alelos, inclusive foi premiado, aí foi reconhecido depois de sua morte, também o Mendel, há um furor novamente na comunidade científica sobre, bom, agora que a gente já sabe que existe a genética, que existem os genes, a gente vai contestar a origem das espécies de Charles Darwin. Então, enquanto todo mundo esperava que o conhecimento genético derrubaria a ideia de seleção natural, traz aí à tona o que é chamado hoje de neodarwinismo, ou seja, o conhecimento genético só comprovou o que o Darwin sabia.
o que o Darwin descobriu. Então isso mostra que o cara é ainda mais gênio do que a gente está pensando, porque ele consegue fazer descobertas de transformação de seres vivos sem conhecimento genético. Aí é aquela prova dos 9, né? Você fala agora a gente vai provar que o Darwin estava errado. E o conhecimento de genética só vem para mostrar que ele estava certo. Então ele era um cara demais da conta. Eu já tive peixes chamados Charles Darwin. Se eu tivesse um cachorro, ele ia chamar Darwin. Se eu tivesse um filho, ele ia chamar Charles. Porque eu sou fã número 1 desse senhorzinho que nos deixou em 19 de abril de 1882, aos 73 anos, lá na Inglaterra, em uma cidadezinha pequenininha, linda, super charmosinha, chamada de Kent. Então ele vivia meio que isolado em uma chácara com uma família, ele se casou, ele teve vários filhos e viveu nessa casa dele até morrer em 1882. Quero dar sequência, vou parar um pouco de falar do Darwin para a gente entender um pouco mais sobre a evolução, né, que é o objetivo aqui dessa nossa aula, tá? Mas se você tiver curiosidade, se despertou aí em você, existem vários documentários que contam essa trajetória do Darwin de uma maneira muito rica de informações, tá? Traz a biografia dele, mostrando os conflitos, mostrando as ideias, mostrando os estudos e mostrando como Darwin também viveu como um cidadão comum, né, que pagava seus impostos, que tinha empregados na sua casa, e ele era um gênio. Tá? Então, para não ficar puxando muita sardinha para o Darwin aqui, eu vou voltar para a gente falar um pouquinho do que foi o lamarquismo. Tá? Então, como eu falei, lá em 1809, o Lamarck, né, começa com o início das suas ideias evolucionistas aí, e Lamarck formula uma teoria para ele tentar explicar essa transformação ao longo do tempo. Então, como eu falei, ele propôs duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Para a gente detalhar isso um pouquinho, a lei do uso e desuso, como o próprio nome está te contando, né, é uma lei que ele propõe acreditando que algumas características, algumas estruturas do seu corpo, por exemplo, se ela for utilizada, então ela vai se desenvolver, então ela vai ser mantida. A lei do desuso mostra, né, que o que você não usa tende a desaparecer, então tende a atrofiar, tá? Então, ó, necessidade de adaptação ao meio. Então, por exemplo, um indivíduo, né, aqui ó, se analisarmos o tecido muscular, de fato isso ocorre, que é o quê? Se você fizer musculação, o seu músculo se desenvolve, ok? Então, lei do uso, você usou, ele se desenvolveu, está adaptado aí ao ambiente, e ao longo do tempo, à medida que você vai se exercitando, ele vai se desenvolvendo. Se você para de treinar, ou se você tem algum tipo de limitação, aquele músculo ele vai atrofiando. Então, à medida que você não está usando, ele atrofia. Isso acontece? Se você analisar isso friamente, isso está acontecendo? Acontece, tá? Então, se eu fizer musculação, meu músculo cresce, beleza. Se eu parar minha musculação, o meu músculo atrofia. Tá certo. Mas aí o que mais que o Lamarck propõe dentro dessa lei do uso e desuso? Que essas características, elas eram transmitidas para os descendentes, que seria a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, eu faço musculação, eu desenvolvo o meu músculo e eu consigo transmitir essa característica para o meu filho, para o meu descendente. E na verdade, hoje, né, a gente já sabe que não é assim que acontece, certo? Então, olha, existia uma necessidade de adaptação do ambiente, e aí essa necessidade, né, a maneira que o ambiente se apresenta ali, ele vai estimular o uso de uma estrutura. Então, você vai ter estruturas ficando mais exigidas, ela se desenvolve mais, sendo assim, ela vai ser transmitida aos descendentes, na história do músculo. O inverso é verdadeiro. Se você tem alguma estrutura em desuso, então, se você tem um dente do siso, por exemplo,
tá? E você não está usando esse dente do siso porque a sua alimentação está facilitada, porque agora você está cozinhando os alimentos, então está comendo sopinha, e esse dente não está sendo utilizado, se essa estrutura ela é menos exigida, ela atrofia e não é transmitida aos descendentes. Logo, ela desaparece. Então, essa era a ideia do Lamarck. Então, olha lá. Lei do uso e desuso, o que eu utilizo mantém-se, o que eu não utilizo atrofia. Lei da herança dos caracteres adquiridos. O que eu uso e mantenho, eu transmito aos meus descendentes. O que eu não uso e vai desaparecendo, eu não passo para os meus descendentes. A gente estaria falando, ó, vou agregar aqui uma informação. A gente está falando, nesse caso, de alteração genotípica. Então, quando você faz a musculação e o seu músculo desenvolve, você está alterando o fenótipo. Para que isso fosse passado, para que essa característica fosse transmitida, deveria haver uma mudança nos genes, então uma mudança no genótipo. E não é isso que acontece, tá? Mas como eu falei, a gente não pode condenar essas pessoas, esses pesquisadores, né, esses naturalistas anteriores, porque todos os estudos são feitos com base ao que você tem no momento, né, utilizando o método científico, mas o que você tem de tecnologia, o que você já tem de descobertas até aquele momento, e tá tudo bem. O método científico está aí para isso, para ser contestado, para ser testado novamente, tá? E se provar se aquilo está certo ou não. Tá? Então, às vezes parece, quando a gente pega alguns estudos, parece chacota, né? Você fala, meu, olha o que que o cara pensou. Vou te dar deixa eu ver se eu tô com uma imagem da girafa aqui. Aqui. É, olha o que que o cara pensou. Então, eu vou te exemplificar isso dentro de um grupo de animais que não necessariamente foram usados pelo Lamarck, tá? Então, o Lamarck não usou as girafas como exemplo da lei do uso e desuso, mas é onde a gente consegue aplicar, exemplificar aí essa teoria do Lamarck. Então, para o Lamarck, você tinha girafas com pescoços mais curtos, tá? À medida que o ambiente vai mudando, tá? Ou você tem muita competição, existem outros animais aqui também se alimentando dessa vegetação mais baixa. À medida que essa vegetação mais baixa vai desaparecendo por causa da competição, né? Então tem um ambiente em transformação aí, vai sobrando as folhagens, as plantas que estão em lugares mais altos, certo? Então os animais, à medida que eles vão, no caso da girafa, né? À medida que ela foi esticando o pescoço, justamente porque começou a faltar comida aqui embaixo, a competição estava muito grande, e ela, justamente para ser um animal um pouco maior, ela começou a forçar o seu pescoço. Para Lamarck, o fato dela forçar o pescoço constantemente para alcançar o alimento fez com que o pescoço se alongasse. Então a gente chega à ideia, ao conhecimento das girafas que a gente tem hoje, por exemplo, né, girafas com um pescoço muito grande, sendo justificado dentro da teoria do Lamarck que ela só tem o pescoço grande, comprido, porque ela forçou esse pescoço para a obtenção de alimento. E uma vez que ela fez isso, ela está transmitindo, né, a lei da herança dos caracteres adquiridos aí, ela está passando essa informação para os descendentes e quem está nascendo depois está nascendo com um pescoço maior. Tudo bem? Então guarda essa informação aí por enquanto que daqui a pouco a gente fala de Darwin e aí a gente exemplifica o pescoço da girafa dentro da teoria da seleção natural de Charles Darwin, ok? Então, Lamarck cometeu erros? Sim, como eu falei, né, dentro desses estudos, os erros realmente acontecem, tá? São contestados depois, tá? E aí, o que que a gente já sabe hoje para apontar como erro de Lamarck? A gente sabe que essas modificações, como eu falei, né, tem que acontecer no genótipo e não no genótipo de qualquer célula, uma vez que para ser transmitida aos descendentes, eh, essa alteração, né, de genes deve acontecer nos gametas, porque a gente sabe que existe lá
o espermatozoide, que é o gameta masculino, a gente sabe da existência do ovócito, o gameta feminino, e que cada um, né, células haploides, né, herdam, se separam aí, né, carregando apenas um conjunto de cromossomos. Esse conjunto de cromossomo do espermatozoide e do ovócito será herdado, né, pelos descendentes. Então é aí que está a transmissão dos caracteres, né? Quando a gente pensa na transmissão dos caracteres, vem daí, vem da junção desses gametas. Então, pensar que você está transmitindo o caractere, a gente sabe que isso deveria acontecer nos gametas. E que aí sim a gente estaria alterando o genótipo dos gametas que serão transmitidos para os descendentes. Isso foi derrubado, porque essa alteração não acontecia no genótipo e acontecia somente no fenótipo, beleza? Essas modificações do Lamarck aconteciam em célula somática. Então, o que, que era célula somática mesmo? Células que não são gametas. Tá? Então, gametas são células sexuais e todas as outras células do corpo, células diploides, são células somáticas. Beleza? Então, olha lá. Dessa maneira, características que são adquiridas ou perdidas durante a vida não são transmitidas à descendência. Ponto. Já falamos sobre isso. Agora, se a teoria de Lamarck fosse verdadeira, você teria uma mãe, por exemplo, aqui, né, bombadinha, né, fez exercícios, desenvolveu o músculo, o pai também, músculo totalmente desenvolvido. Se esse casal tivesse um filho, o filho nasceria todo bombadinho também. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, se você pensar, sei lá, se eu estudar muito, eu vou ficar muito inteligente. Então, quanto mais eu estudo, mais inteligente eu vou ficando, e se eu tiver um filho, eu vou passar tudo isso para ele. Não é assim que acontece. Então, quer dizer, eu tenho o cabelo escuro, mas se eu ficar pintando o meu cabelo de loiro, ou eu tenho o cabelo cacheado, como vocês bem sabem, se eu ficar fazendo chapinha lá progressiva e alisando o meu cabelo, quando eu tiver um filho, eu vou passar essa característica para ele, e meu filho vai nascer com o cabelo liso. Eu fico pintando o cabelo de loiro, pintando o cabelo de loiro, eu estou alterando o meu fenótipo. Ah, quando eu tiver um filho, meu filho vai nascer loiro. Não. Por que que isso não acontece? Porque a gente não consegue transmitir essas características, essas alterações, né, não conseguem ser aplicadas aí modificando as células reprodutivas que são os gametas. Sendo assim, essa transmissão dos caracteres adquiridos ou a lei do uso e desuso do Lamarck caiu por terra, tá? Então ela não é aceita na comunidade científica. Foi aceita durante um tempo, né? Mas como eu falei, estudos vêm aí foram, né, contestando essa ideia até que alguém pudesse provar alguma coisa diferente que derrubou a ideia do Lamarck. Os vestibulares cobram muito isso ainda, tá? Então você vai fazer uma prova qualquer, um vestibular, um vestibulinho, essa forma de comparação das teorias de Lamarck e Darwin é muito cobrada, tá? Então, embora a gente tenha visto aqui que essa história, essas leis, né, do Lamarck, elas não são verdadeiras, elas serviram sim para corroborar com os estudos sobre evolução. Então, o vestibular, ele adora comparar a lei do uso e desuso com a lei da seleção natural. A gente vai continuar aprofundando esse assunto aí, falando de darwinismo nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica a dica sobre o documentário, tá, da biografia do Charles Darwin aí, é muito legal, é muito interessante mesmo conhecer as etapas de um método científico, de um processo de construção e comprovação de uma ideia, tá? É muito legal, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.